Olá, designistas! Vamos falar de história do design hoje aqui, seguindo naquele período pré-funcionalista, antes da Bauhaus, mas que começou a traçar alguns dos ideais que iam ser considerados ali nesse movimento, nessa filosofia, entre muitas aspas, de design. E hoje a gente vai ver a história de um ceramista, empresário, empreendedor ali, industrial da época da Revolução Industrial, que tinha os pensamentos ali de abolicionismo, um pouquinho mais liberais, quase uma esquerda ali da época, que é o Josiah Wedgwood. O Josiah nasceu em 1730, então a Revolução Industrial estava para estourar ali, e ele é o 11º filho do Thomas Wedgwood, que já era um ceramista. Como ele nasceu nessa família de ceramistas, ele começou já a praticar ali com 9 anos, aprender essas técnicas, mas ele teve uma doença que deixou ele com o joelho manco ali. Ele não tinha condições de operar o pedal para fazer, por exemplo, coisas torneadas. Então ele começou a desenvolver outras formas, ele começou a aprender outras técnicas, por exemplo, de uma cerâmica mais líquida, para conseguir desenvolver ali esses objetos de cerâmicas, porque ele tinha bastante aptidão, já que ele começou com 9 anos, É uma especulação, mas é possível que por aprender essas outras técnicas, por ter que fazer essa coisa da produção ser mais eficiente, ele acabou chegando ali nos aspectos que vão ser a linguagem funcionalista dele. Ou melhor, pré-funcionalista. Por volta de seus 20 anos, ele já tinha 10 anos de experiência, basicamente, ele começou a estudar e trabalhar com o Thomas Wenton, que era um dos melhores ceramistas ali da região da época. Ele também começou a estudar química para melhorar cada vez mais a massa cerâmica e o vidrado que ele fazia. O vidrado é esse acabamento de vidro que vai em cima dessa massa cerâmica, permite a gente utilizar ela para comer. Ele conseguiu experimentar e desenvolver uma massa melhor e absorver tanto conhecimento que esse mentor dele acabou virando sócio em 1754, onde eles começaram uma empresa já mais com um cunho industrial. Nessa pesquisa e desenvolvimento ali de material e técnica para aprimorar a cerâmica dele, ela foi ficando mais reconhecida. E ali por 1763, mais ou menos 10 anos depois de começar a empresa, ele vai chegar num ponto muito importante da carreira. Nesse momento a cerâmica dele está circulando ali, ela chegou num ponto entre os nobres britânicos e os burgueses, mas ela vai cair nas graças da Queen Charlotte. E a partir daí, toda a cerâmica que ele desenvolve começa a ser reconhecida como a cerâmica da rainha. E até hoje, na verdade, lá na monarquia britânica, a cerâmica fornecida ali para o castelo, para o palácio, para os trabalhos da monarquia, é a cerâmica Wedgwood, porque a empresa sobreviveu todo esse período e existe até hoje. Por conta desse frisson gerado ali, desses altos clientes, ele exibia toda a coleção nova que ele criava lá para o palácio. Então ele acabou fazendo essas exposições e mostrando os seus produtos ali, o que ficou dando mais importância, foi alimentando essa importância de marketing ali da própria marca. E o desejo das pessoas que queriam ter o mesmo talher, o mesmo jogo de mesa que a rainha. Com isso ele vai abrir uma loja lá em Londres e vai começar a expandir os seus negócios, mas vamos ver porque de fato ele está no pré-funcionalismo, o que ele desenvolve de importante, de diferente, e por que a rainha ali da época vai querer um objeto mais visualmente simples do que um objeto todo trabalhado, manual. Então vamos lembrar que o Reino Unido está nesse período ali de desenvolvimento industrial, crescendo a sua indústria a vapor ali. E o que o Josiah vai fazer aqui são duas coisas. Primeiro, ele olhando aqui para as formas que ele cria, a gente vai começar a ver aqui que ele tem alguns padrões de repetição. Ele tem formas que ele aplica à decoração. Então ele tem formas básicas, formas que se repetem, que são cada vez mais geometrizadas e simplificadas ao máximo para evidenciar a função. Por exemplo, apesar de temas diferentes, a gente vê aqui que essas xícaras têm formas bem próximas. Ele pode usar o mesmo molde e aí aplicar só a decoração
que é o outro ponto que ele vai fazer de diferencial. Ele começa a investir numa decoração que é feita a partir de um sistema de impressão. Não é que você passa uma impressora na cerâmica, mas que você cria um tipo de decalque que é quase como um adesivo, entre muitas aspas aqui, mas só para a gente ilustrar, que você coloca nessa cerâmica e aí quando você queima, o desenho fica gravado ali nela. Ao invés de seguir o processo antigo, manual, que é fazer mini pinturas ali em cada uma dessas peças. Com isso ele consegue atingir uma escala produtiva e fazer um sistema mais industrial de reprodução em série. E é basicamente isso que vai fazer com que a família real absorva esse produto, porque é um produto inovador ali dentro de seu período e a Grã-Bretanha queria justamente passar essa imagem de império poderoso e inovador que está se industrializando. Então o produto que o Josiah desenvolve acaba representando e sendo um símbolo desse momento. Por isso a empresa dele está aí até hoje. E lá no começo do vídeo eu falei um pouquinho da posição política dele e acho que vale ressaltar. Ele era um abolicionista, mas é sempre importante a gente entender o contexto da época. Nesse período ainda tinham muitas colônias com escravos, aqui no Brasil, por exemplo, e ele vai ser um dos que vai lutar aí pelo fim da escravidão, mas não é simplesmente só pelo lado altruísta da coisa. Ele também vai lutar por isso, porque eles precisavam criar mercado consumidor. Pensa que ele é um empreendedor da época e precisava vender os seus produtos. E isso gera algumas contradições ali na Inglaterra, porque eles vão ser o maior império ali da época, eles têm muitas colônias com muitos escravos e ao mesmo tempo eles precisavam defender o fim dessa escravidão, né, que para eles era vantajoso, mas justamente para criar esse mercado consumidor. E aí começam esses movimentos ali dentro. É um período bem interessante da história e é onde basicamente vai surgir a nossa sociedade como ela é hoje. Então eu aconselho vocês a estudar bastante esse período. Comenta aqui para mim o que vocês acham dessa linguagem que o Josiah criou. Quero entender o que vocês gostam mais ali no design. E para acompanhar mais história do design, se inscreve aqui no canal. A gente se vê por aqui em breve.